Oi, galera, a gente tá aqui no segundo episódio do RH Sem Mimimi. Hoje a gente tem um episódio internacional com uma pessoa aqui direto das Europa, lá de Barcelona. Então eu tô com o Jack, que além de ser um amigo meu muito especial, é um dos profissionais que eu mais admiro. E ele é um exemplo de profissional que faz a sua carreira. E sempre que eu tava colocando algumas coisas no Instagram sobre RH Sem Mimimi, sobre o que é ser RH Sem Mimimi, o Jack ia lá e falava assim, poxa, Mi, aqui tem um exemplo bem legal na minha empresa. Então ele trabalha hoje na KeySites, que é uma empresa internacional, e ele está com sede lá em Barcelona. E sempre dava um exemplo muito massa de carreira, de gestão, de liderança, de RH. Então hoje, nesse episódio, a gente vai tratar qual que é o papel do RH, principalmente do RH Sem Mimimi, e aí ele me deu muitos exemplos de lá, e é o que eu vou ficar conversando e trazendo o tempo inteiro e te perguntando muito sobre isso. Então cola aqui e vamos lá. Bem-vindo! Muito obrigado! Bem-vindo ao Brasil, muito a Coqueiros, a Residentes, esse dia lindo ao de nosso sol. canal. Pois é, primeiro eu gostaria de me apresentar, eu sou Jacques, eu sou manezinho aqui de Florianópolis. Nem dá pra ver pelo sotaque? Não dá pra ver pelo sotaque. E eu moro na Espanha há 4 anos e meio. Eu trabalho lá na área de finanças, numa empresa americana de tecnologia. Várias coisas que a Michelle comenta nas redes sociais dela, eu vou verificando na prática e eu vou dizendo, nossa, isso funciona bem assim aqui, nossa, eu trago um exemplo de não sei o quê. Então, realmente, o conteúdo que a gente vai trazer aqui é teoria e prática na certa e atualizada. E é muito lindo, porque eu sempre falo de RH Sem Mimimi e eu não imaginava que uma multinacional com milhões de colaboradores fosse fazer de fato, né? Porque quanto maior a empresa, mais processo se cria, mais estrutura hierárquica se cria, mais difícil é de fazer carreira, as pessoas acabam sendo mais especialistas e é um pouquinho mais difícil, demorado, né, de crescer. E aí o Jackson provou que não, e ele sempre falava assim, não, aqui é diferente, aqui eu sei para onde eu posso crescer, o RH consegue me ajudar, tem um plano estruturado, né, de cargos e salários, ele até me mandou foto esses dias, assim, é muito legal, porque são dados bem simples, que vem, assim, um dado maior do que a pessoa está hoje na carreira e o dado lá riscadinho do que estava na carreira anterior. E o RH consegue ajudar nessa estruturação de carreira, né? Pelo que tu comentou. Como é que eles te ajudam lá? Como é que eles ajudam o colaborador, que não é gestor ainda, e o gestor? Porque quando tu conta as histórias, eu percebo muito o gestor, né? O manager, que vocês chamam lá, no papel de RH, né? Sim. Ele sendo gestor de pessoas mesmo. Sim. Então, essa é uma excelente pergunta, porque antes de eu ir para lá, eu tinha uma visão do RH totalmente distorcida, na verdade. Para mim, o profissional de RH era aquele que só fazia entrevista e era isso. Muitas vezes eu criticava porque ele não dava um feedback, não sei o quê. E lá eu pude perceber que o RH ele auxilia muito, me auxilia a chegar assim, nas minhas entregas, porque eu tenho que ser mensurado por tudo que eu faço, e auxilia também os gestores a como lidar com situações e como aplicar situações na prática com os colaboradores, o que é bastante importante. Eu não via o RH de maneira estratégica, eu via o RH, porque eu sou contador, então a introdução que eu tive ao RH era uma introdução de preencher formulários e não sei o quê, e isso já acabou, já não existe mais isso, né? O RH está assim, totalmente voltado à gestão do negócio, à gestão da carreira, e é muito importante que tu sejas independente para trabalhar com o RH e com o teu gestor. Isso é bastante importante. E use o gestor como suporte, né? E use o RH como suporte também, porque não é o RH que vai delimitar a tua carreira, não é o RH que vai falar assim, querido, senta aqui que eu vou te dizer exatamente para onde tu vai. Não, Sim. É a pessoa que tem que ter o gatilho de ir lá e falar com o gestor ou com o colaborador, né? Isso, é bem legal que tu falas, porque eu tinha essa sensação também de que eu estava sendo observado pelo meu gestor e pelo RH, e a qualquer momento eles me pegariam pela mão e diriam, realmente estás fazendo um bom trabalho, eu vou te dar esse aumento. Aí não Isso rolou. era o que eu tinha. Isso nunca rola. Se tu acha, isso é mania de perseguição, achar que tem alguém te observando, sabe? Deixa essa psicose de lado, não existe. Tu tens que ser o responsável pela tua carreira. Então, tu tens que trabalhar com RH, trabalhar com o teu gestor, tens que entregar os teus resultados, tens que aprender a mensurar as coisas que tu faz e o teu resultado, porque no final das contas nós estamos na empresa para quê? Para colaborar, obviamente, para ajudar num processo, mas mais importante é para dar o lucro para a empresa, né? Se a empresa é tua, se a gente mudar de figura, tu vai contratar alguém para quê? Só para dar um emprego? Não. Tu queres é que essa pessoa te auxilie a chegar nos teus objetivos, que é o lucro. Então, nós estamos lá para isso. E, paralelamente, tu tens que ir atrelando com o teu chefe, com o teu manager e com o RH, onde tu queres chegar. A regra tem que ser clara para todo mundo. Eu quero chegar aqui. Estou entregando isso. Tenho condições de chegar ali? Como que eu posso melhorar isso? Que alternativas que eu tenho? Quais são os skills que eu preciso? Tem que ser. É bem isso, né? Eu tava me lembrando daquela história que contou, a gente saiu para tomar uma na semana passada para alinhar a reunião de hoje. Conteúdo. Para alinhar o conteúdo. E aí o Jack falou assim, cara, eu saí do metrô
entrei na rua, assim, né? Subi na rua e falei assim, cara, eu tenho 50 euros. Isso. Eu vou fazer essa porra virar. Sim. E aí, o que ele entendeu? Eu vou fazer virar dentro da empresa que eu vim, né? Isso. Não tinha outra forma. Tu não ia fazer freela, não ia fazer nada Sim. nessa função. E tu olhou pra isso e falou, cara, agora vai virar, depende de mim, né? Sim. E o que tu fez lá que dependia única e exclusivamente de ti, que tu viu que o gestor notou? Sim. Bom, primeiro, é bastante importante porque antes de eu ir para Barcelona, eu morava em Portugal. Eu estava lá fazendo mestrado e essa empresa me contratou todo por método online. Eles até chegaram a me convidar para ir lá fazer uma entrevista e acabou que eu não fui. Foi tudo online. Então, quando eles me chamaram, eu saí de Portugal na condição de estudante, eu tinha pouco dinheiro. E quando eu cheguei lá, quando eu saí do metrô, a primeira coisa que eu avistei foi a Sagrada Família, a igreja de Gaudí, lindíssima, assim. Ela me deu muita força. Eu tinha 50 euros no bolso, eu falei, eu vou fazer isso acontecer. E eu fiz acontecer. Eu tô lá 4 anos e meio e fiz acontecer. Como que eu fiz acontecer? Esperando? Não. Foi realmente alinhando as minhas expectativas, né? E as minhas características de trabalho com o meu manager e com o pessoal de RH, pedindo sempre apoio, suporte, onde é que eu posso chegar, como é que eu posso chegar, escutando o feedback e deixando de lado o mimimi, na real. Porque se a gente ficar com mimimi, a gente se coloca numa posição de negatividade e isso não ajuda a chegar a lugar nenhum no mimimi. É lágrima de emoção quando alguém fala isso. E olha que antes disso eu achava que RH era uma coisa meio mimimi, porque era coisa assim, ó, vai mandar alguém embora, vai demitir, né? Eu achava que o RH tinha que ficar numa posição mais, olha, tu és muito bom, então outra empresa vai te contratar. Sabe essa coisa de relacionamento, o problema não é teu, sou eu? Então, quando na real não é isso. Na real tu estás indo embora porque tu não soubesse entregar um resultado. E tem que ser dito, porque a pessoa, ela não... Às vezes ela não sabe qual é o resultado, né? Porque às vezes também o resultado que era esperado para ela não estava claro. Ou a empresa estava claro, mas a empresa não deu suporte para ela, né? Eu não posso contratar a Michelle para falar francês, chega lá, a Michelle passou por um processo, a Michelle não fala francês, eu demiti-la. Não, ou eu vou ter que dar o francês para a Michelle, né? Ou eu não vou nem contratar essa profissional, e por isso a importância do RH. E aí nesse ponto o RH ajuda como um papel de transparência, né, de deixar as coisas claras, aonde a pessoa entrou, aonde a pessoa vai chegar e como que o RH e o gestor vão servir de suporte. Então é um suporte mesmo, assim, o papel do RH sem mimimi é ser claro, transparente, objetivo, pode acolher? Pode, mas não mentindo, né, falando, não, a gente tá te demitindo, sinto muito e tu vai encontrar outro emprego. Pode ser dito isso? Pode. Mas uma pegada de que, assim, cara, a gente esperava tais resultados de ti aqui, foi acompanhado, foi dado feedback e tu não atingiu, né? Sim. Tu comentou lá que tem uma universidade, né, da Excite. Então, assim, essa empresa especificamente dá todas as ferramentas para crescimento, só que tu tem que ser impulsionador disso. Isso. E teve uma situação que tu comentou que eu achei muito legal, se tu quiser contar, que foi a de tu perceber a necessidade na tua área de operações. Então, o Jack trabalha lá com avaliação de crédito de contas grandes, né? Que era uma etapa que acontecia depois de o vendedor fazer uma venda super estratégica. E aí ia lá o Jack, pé no saco, e falava assim, não, esse cara não tem crédito, e ficava uma negociação toda louca, né? O que ele fez? Ele começou a grudar na galera de sales e fazer uma negociação diferente. E ninguém te falou isso, né? Ninguém te pediu pra fazer isso. Não, partiu de mim. Primeiro, a empresa não me ensinou a fazer isso, a empresa nem tinha esse processo. Eu que levei esse processo para a empresa, da necessidade de adaptar a necessidade do mercado. Porque a empresa, nós estamos lá na Espanha, então eles são bastante europeus, né? Os europeus eles agem sempre depois do negócio. E na América Latina a gente não consegue fazer isso, não consegue ser dessa forma, a gente tem que sempre agir antes. Então, antigamente funcionava assim, o sales ia lá, fazia com muito trabalho, conseguia negociar um preço para o cliente, fechava a venda, aí chegava para o meu departamento, era não, o cliente não tem um crédito. Então, eu aproveitei para modificar esse processo e levei, não, vamos trabalhar então no momento da negociação. Já na negociação eu já entro em contato com o cliente, isso já me rendeu troféu no ano 2018, 2019, no ano fiscal, e eu tenho, muita admiração hoje com o pessoal de vendas, que geralmente o pessoal de crédito, que é a minha área, e de vendas são inimigos, assim por dizer. E a gente conquistou isso pela primeira vez na minha empresa, e o primeiro mercado que a gente conquistou isso foi o da América Latina, nenhum outro, nem na Ásia, nem nos Estados Unidos, nem na Europa conquistou, só o nosso. Isso é muito massa, porque quando as empresas vêm e falham no processo, elas querem ajustar o processo inteiro. E às vezes é um ajuste tão simples que depende mais do colaborador do que da empresa ajustar e o processo rola, né? Então, em startup mesmo, nem só startup, em várias empresas, a área financeira e a área comercial tem ruído, né? Porque a área comercial vai lá e vende, às vezes de qualquer jeito. E a área financeira vai lá e vai arrematando, né? Com contrato e com negociações, enfim. Então, o que tu fez foi solucionar uma dor da empresa. E aí, tu solucionou uma dor da empresa, o que aconteceu? O processo ficou mais rápido, todo mundo ganhou com isso. E aí, tu ganhou um aumento e assim por diante. Mas não quer dizer que o teu aumento estava atrelado a isso, né? Tu achou essa forma de fazer
para melhorar os teus resultados. E de fato melhorou? Isso, de fato melhorou. Quando tu te coloca numa posição de querer modificar um processo que é ruim, ou não ser simplesmente fazer a mesma coisa sempre, porque todo ano muda tudo, né? A gente muda o cabelo, a gente muda tudo, ou seja, na empresa o processo não é diferente. Ele se adapta e a gente tem que se adaptar juntos, senão a gente vai ficar aquele profissional que não colabora, o profissional que já não traz mais resultado para a empresa. E se ainda assim tu quiseres continuar com a ideia de que eu quero que o meu manager me observe, ele só vai te observar se tu fizer esse tipo de estratégia grande, né? Que é o dar visibilidade, em inglês eles chamam visibility. Se tu não der essa visibilidade para o teu trabalho, isso não vai acontecer. E a tua visibilidade é sempre processo alinhado, atrelado a resultado. Ou seja, se o teu processo trouxe um boost, no meu caso ele trouxe boost de vendas, tu vai ter a visibilidade. Exatamente. E aí o papel do RH o que é? É dar todo esse suporte de novo. E eu uso muito a palavra suporte, porque o RH não pode ser responsável por nenhum processo desse tipo, né? Isso. Então, tudo bem, ainda existe uma área de departamento pessoal, que é uma área mais específica de contratação, né? A parte admissional de documentos, a parte de férias, controle de ponto, benefícios, enfim, isso é um departamento pessoal. Existem outras áreas dentro do RH, recrutamento e seleção, que ele pode ser estratégico sim, uma área de performance, de clima, cultura, tudo isso é muito estratégico. Mas quando a gente vê o RH como parceiro de negócio, como BP, que a gente chama, né, Business Partner, a gente vê uma pessoa do lado de um gestor, ensinando esse gestor, esse gerente a ser gerente e gestor de pessoas e de processos. Então, quando a gestão dessas duas coisas estão alinhadas, pessoas e processos, a coisa flui, né? Tem um fluxo muito legal. Porque dificilmente uma contratação é feita de uma forma tão errada que nos 3 primeiros meses a gente vai olhar e falar assim, poxa, esse colaborador não tem nada a ver com a empresa. É muito difícil. O que acontece o colaborador às vezes precisa de um processo, esse processo não está estruturado, está todo cagado, aí vai dar problema no colaborador. Então, quando a gente vê uma situação de desconforto na empresa e que a gente acha, que a gente desconfia que o colaborador não está entregando, olha para o processo, vê se o processo está ajustado ou se esse colaborador pode ajudar a organizar o processo. Então, às vezes, o problema não está no processo e está no colaborador. Pode acontecer também, mas na maioria dos casos o problema está no processo. E parafraseando o que ela falou, também trazendo um exemplo, quando eu estava nesse processo de modificar o processo, eu pedi ajuda para o RH, porque eu precisava de um curso bem específico para a América Latina, um curso de comunicação, porque nós usávamos a comunicação europeia na América Latina e não era efetiva, porque a gente vê a comunicação é diferente. Então, o RH, através do profissional do BPA, que nós chamamos, que é o Business Process Analyst, que é o Business Partner, ele desenvolveu esse curso de comunicação eficiente para a América Latina. Aí eu fiz esse curso através do Keysight University e a gente conseguiu aplicar. Então, foi um auxílio do RH junto com o BPA. E foi isso que tu pediu que fizeram para ti, né? Isso, fizeram para mim. Aí ficou lá o curso com o meu nome. Cara, muito massa isso. Foi uma deficiência que o próprio Jack viu e pediu ajuda, né? Não foi o RH lá apontando, tu tem essa deficiência em comunicação, né? É que não tem como esperar que o RH vai fazer isso, entendeu? Imagina ele ter que ver no mundo inteiro esse tipo de coisa. Mas não tem como esperar. A gente esperar, então vira uma pedra e fica ali, olha só, tem as pedras aqui de coqueiros que elas estão ali há anos paradas, esperando, sabe? As bruxas. As bruxas deixaram elas estáticas. Não tem como, gente, não tem como esperar, assim. Se o teu perfil é esperar, tá tudo certo, então espera, mas espera que ficar aí também. Sabe? Se o teu perfil é ser empreendedor, é crescer, é modificar, é sair da zona de conforto, não espera. Sugere para o teu manager, sugere para o teu chefe, para o teu RH, talvez eles tenham que avaliar. Agora, nessa questão de pandemia, talvez oferecer um curso vai ser um pouco mais caro, né? Fazer alguma modificação vai ser um pouco mais caro, mas vai ficar em mente também do teu manager que tu está tentando, tu está se adaptando ao mercado. Isso cria muito valor para a empresa. E tu falou agora de empreendedorismo, né? Tem muita gente que fala assim, eu não sou empreendedor, eu sou só um funcionário. Mas tem uma característica que a gente chama hoje de intraempreendedorismo. Isso. E é isso, né? É tu empreender na tua empresa, na empresa de outro dono, na realidade, mas que ela pode ser tua também. Um dos valores mais colocados hoje em empresa, quando a gente faz revisão de cultura, é espírito de dono. Então, tu fazer parte daquilo como se fosse tu economizar no papel higiênico, no ar-condicionado, tu mudar processo, tu ter autonomia para criar coisas, olhando os valores. Então, quando tem valores guia, a gente tem um balizador do que pode fazer e do que não pode. Então, aqueles valores limitam ou te dão mais autonomia. E é isso que tu fez lá, né? Um dos valores que era? Era customer first? Customer success. One key site. Porque lá, assim, o nosso CEO desenvolveu, tem há uns 2 anos mais ou menos, uma filosofia, né? Que é o KLM, que é o Key Site Leadership Model, que é um modelo de liderança, né?
porque todo mundo tem que ser líder na empresa, né? Eu sou a líder da minha carreira, inclusive. Então, ele mandou isso para os managers, né? Foi descendo um sistema de cascata e os managers tiveram que trabalhar junto com recursos humanos como aplicar isso. E aí o RH deu suporte para essas aplicações. O que me faz lembrar de um nome de uma coisa que a gente usa muito em RH nas empresas que chama dinâmica. Então. Dinâmicas, meu povo! Dinâmicas! Então, a gente tem bastante dinâmicas, eu confesso para vocês. A maioria delas eu não entendo a aplicabilidade, sendo muito sincero, porque eu sou muito focado no trabalho. Então, assim, quando eu tenho que sair uma tarde para fazer uma dinâmica, é legal porque eu saio da empresa, eu tenho esse momento de contração. Mas eu não acredito que ele realmente auxilie, sabe, no meu rendimento. Eu realmente não acredito. Para alguém deve servir. Para mim não serve. E eu dou esse feedback para elas, sabe? Até porque depois, quando eu voltar, o meu trabalho vai ter que ser refeito, né? O trabalho da tarde que eu não fui. Então, para mim, eu só vejo como um empecilho. Eu não vejo... É uma técnica que eu não sei se... Eu acho que tem que ser reavaliada, sabe? Tá, vamos detalhar então. Eu também não sou a pessoa mais a favor de dinâmicas, assim, sinceramente. Eu acho que dinâmica tem que ter um propósito. Isso. E tem que ter post-it. Gente, dinâmica de se abraçar, dinâmica de sair só para integrar, ela tem um propósito muito raso, né? Muito raso. Então, se é para sair para integrar, que a empresa pague então um happy hour cheio de cachaça, a galera vai lá, bebe, integra, fica feliz e atingir o objetivo. Sim. Agora, a dinâmica ela precisa ter uma competência específica a ser desenvolvida, né? E eu acho muito engraçado, achava muito engraçado que as situações que o Jack trazia, eu falava assim, cara, não sei o que eu fui fazer lá. Sim. E voltei também, assim, o que rolou, né? Muitas vezes parece mais uma terapia de grupo, sabe? Uma coisa assim que elas vão duas profissionais de RH, elas ficam olhando, assim, observando, fazem uns comentários, parece uma terapia. Se você já fez terapia, sabe como que é, sabe? Que tu fala uma coisa, daí a terapeuta fala outra, assim, fica assim, no final eu não entendo a aplicabilidade no dia a dia, né? Porque assim, eu, por exemplo, tem pessoas que eu me dou melhor, tem mais afinidade pessoal, que eu vou almoçar com elas no meu trabalho, tem umas que não. Então, eu não vejo a necessidade de me forçar a ter que ficar em contato com todo mundo pós o expediente. Se a dinâmica tem que acontecer no momento laboral, que é onde a gente tem que se alinhar, sabe? Dentro da empresa. Eu não vejo assim tão essa necessidade. A gente vai fazer um karting, é muito show. Mas o que eu aprendo no karting é a dirigir um kart. Eu não aprendo até porque lá rola competição, sabe? Não tem... É o que eu não entendi também. Ele contou a história, um dia jogaram a gente lá no kart. Aí tinha uma menina que tinha trauma de dirigir. É um esporte, uma atividade que gera competição e, na realidade, eles queriam integrar. Então, o negócio ficou todo zoado, né? Atingiu o objetivo. Sim. Assim, talvez para essa menina serviu no sentido de terapêutico, sabe? Apesar que ela não conseguiu dirigir o kart. Mas, assim, os outros estavam lá correndo, porque o kart é o quê? Quem chegar primeiro ganha. Ou seja, não é que, assim, todos os carros têm que chegar juntos. Não existe um propósito. Então, se é isso, é só gastar um orçamento, porque no final a empresa está gastando, sabe? Talvez tenha formas mais... Eu vou usar a palavra inteligente, mas talvez eu esteja sendo egoísta, uma maneira mais eficaz de usar esse pressuposto, esse orçamento, sabe? Essa palavra eu gosto muito, assim, de usar propósito, né? Tudo na vida tem que ter um propósito. As empresas têm propósito, as dinâmicas têm que ter propósito, os resultados têm que ter um propósito e tudo precisa estar correlacionado, né? E eu uso muito também um discurso que as coisas têm que ser fluidas e orgânicas. Quando a gente, como RH, começa a colocar processinho na empresa para fazer happy hour, para fazer festinha, para fazer coisas forçadas, fica forçado. Então, quanto mais fluido e orgânico mais pessoas vão ter vontade de ir, né? Então, por exemplo, se um gestor levanta e fala assim, cara, vamos fazer um happy hour hoje, e todo mundo se empolga para fazer happy hour, vai todo mundo feliz, se une, e o objetivo de integração foi cumprido. Agora, se todo mundo fala assim, poxa, a gente está aqui num problema de comunicação, vamos pedir para o RH nos ajudar a fazer um curso? Então, a galera ali também já se mexeu para fazer algo de acordo com a necessidade que precisa. Então, essa história de o RH ver uma necessidade de fora, talvez não levantando a demanda junto com o gestor, junto com as pessoas, isso fica raso, né? Sim. E aí, o que eles fazem? Só te perguntam no final o que tu achou, ao invés de perguntar antes que tipo de atividade vocês poderiam fazer para desenvolver alguma competência. Né? Ou talvez se o RH estiver na frente, porque no caso, lá como é que funciona? O gestor, ele fala para o RH as possíveis competências que queira que trabalhe em equipe, sabe? Só que talvez o gestor não seja a pessoa mais indicada para avaliar qual é a competência necessária. Talvez se fosse o oposto, o RH passasse um tempo com a galera e identificar quais são as competências, não vou chamar dessa forma,
que teria que trabalhar em equipe. Como eu vejo, que da maneira que está... Na verdade ficou estranho, mas o tema aqui polêmico é a dinâmica, né? Sim. E tem muito RH também usando dinâmica para seleção, o que às vezes fica desconfortável para várias pessoas, principalmente se ela é mal utilizada, né? Já passou por isso? Já passei por isso, eu não gosto de dinâmica. Primeiro, eu estava aqui para começar a gravar bastante nervoso, porque já é uma dinâmica isso aqui, né? E dinâmica porque eu conheço ela, gosto dela, mas não com dinâmica que tu não conhece ninguém, tá lá, tá sendo avaliado, não é legal, porque no fundo parece um campo de concentração e a pessoa não tem que se sentir dessa forma, mas é a forma com que a empresa já está se vendendo, né? Eu vou dar só um exemplo de como, quando eu estava fazendo o processo seletivo para essa empresa, na última parte do processo, eles falaram assim para mim, minha manager, eu gostaria que tu me desse um exemplo do teu dia a dia, onde mostrasse automotivação. E na hora veio na minha cabeça, assim, pensando um exemplo do trabalho, e ainda bem que ela já trouxe, não, eu quero pessoal. E eu sou uma pessoa que realmente cuido bastante do rosto, gosto de cuidar bastante da aparência da pele, sabe? Eu falei para ela, olha, alguém que acorda sempre antes, 1 hora antes, para cuidar do rosto, tratar da pele, tem que ser muito automotivado. E a partir daí eu ganhei o cargo. Então, quer dizer, é mais fácil tu levar o pessoal da pessoa, ficou estranho isso, mas é mais fácil tu levar o íntimo da pessoa de verdade, porque é o que ela vai usar lá no dia a dia, do que essas espécies de dinâmicas, porque nessas espécies de dinâmica a gente se transveste do profissional, né? O Jackson vai lá na condição de contador, então ele tem que agir dessa forma, sabe? É assim nessa dinâmica, porque eu não conheço a Michelle, então eu vou ficar mais social, ou seja, não estás me captando, não estás entendendo o meu código. E esse ponto de fazer uma entrevista mais pessoal eu acho demais também. Quando um gestor ou RH vai lá e fala contigo sobre o teu pessoal. Quem é tu pessoalmente? O que tu faz no teu dia a dia? Não só sobre o profissional, né? Sim. Eu falo sempre, sempre, sempre. Não tem como separar pessoal do profissional. Não tem. A pessoa é um ser único. Sim. É um ser único. Então, ela vai trazer questões pessoais para o profissional, vai trazer questões do profissional para casa. E isso... Sim. É um só. Sim, mas pensa que o profissional tu modela, porque no final são características técnicas, sabe? Os soft skills tu modela, tu ensina. Agora, o íntimo da pessoa tu não ensina, sabe? Então, talvez seja mais fácil não observar tanto a questão técnica, né? Porque vai ter um momento que vai ser testado, mas observar mais quem é essa pessoa lá. Cara, perfeito. Tem muito RH ainda contratando por competência técnica, assim. Eles entendem o perfil da vaga com o gestor e falam assim, essa pessoa precisa ter tais conhecimentos e experiências. Às vezes precisa, mas na maioria dos casos a gente consegue fazer uma boa contratação olhando o comportamental. Claro. Né? As características mesmo, assim, os valores da pessoa, para ver se bate com os valores da empresa. Sim. Nesse caso, era uma questão simples, de autocuidado, mas que tu tinha uma disciplina de fazer isso, tinha um interesse de fazer isso. E aí ela entendeu, poxa, se ele se cuida assim e cuida da aparência, talvez ele cuide de alguma coisa aqui dentro da empresa. Exatamente. Ou, enfim, né, numa análise bem rasa também, tu se abriu e falou de algo assim, né? Quem é que vai falar isso na entrevista? Ah, não, ela lavou. Tem vergonha, mas também porque eu me sentia à vontade com a manager, né? Claro, com certeza. E nós tivemos casos de colegas, por exemplo, que colega faltava muito, não sei o quê, tem sempre problema de saúde, sabe? Porque esse tipo de coisa não foi avaliado pelo RH, foi avaliado só a técnica, né? E até porque nessas empresas que tu entra, eu fiquei 3 meses, fiquei 2 meses, quase 3 meses em treinamento, ou seja, tudo que eu sabia, lógico, tecnicamente, lógico que acrescentou muito, foi bom, mas eles também me ensinaram o que eu deveria fazer, sabe? Ou seja, o teu conhecimento que tu vens, ele é uma base, tem que vir com uma base. Mas não vai ser tudo. O que no final quem vai definir vai ser a Michelle, sabe? Não vai ser a psicóloga Michelle. E isso é uma questão que eu acho muito importante, de novo, usando a palavra suporte, de RH como suporte. Porque a gente fala muito, e a gente fala o tempo inteiro de RH estratégico. O que é um RH estratégico? E ficou um jargão, né? Ficou algo meio banalizado, assim. Então, um RH estratégico, o que ele precisa ser? Ele precisa repassar, ele precisa ser, na verdade, um ponto-chave de cultura da empresa para que correlacione a cultura do colaborador, do gestor e da empresa e que isso traga resultados para a organização. Então, se as coisas estão desconexas, se as coisas não têm uma comunicação como base, o RH está ali só como um operacional. E, na verdade, ele tem que ser um suporte para que tudo aconteça. Ele tem que ensinar o gestor a ser gestor de pessoas, ele tem que ensinar a pessoa a ser gestora da sua carreira, ele também tem que dar o exemplo sendo gestor da sua carreira, de pessoas e de processos. Então, quando isso tudo está alinhado, a empresa tem um crescimento muito legal. Por isso que o nome BP tem sido cada vez mais usado, porque o RH tem que ser parceiro mesmo da organização, do gestor e das pessoas. Antes o RH era muito visto como o balcão de reclamação, sabe? O colaborador ia lá, chorava, pedia aumento, desabafava e ficava só nisso. Então, vai muito além. Sim, até tem um departamento para isso, para esse balcão de negócios, né? Mas é muito específico, sabe? Esse é o RH que fica lá dentro do escritório só resolvendo coisinhas pequenas, que era o que a contabilidade fazia antes, né? Mas, realmente, esse RH
de dar suporte para a estratégia da empresa, realmente funciona e auxilia muito, muito, porque todo mundo está em busca de resultado. E o RH também ajuda na mensuração de coisas, né? Por exemplo, tem atividades que é difícil mensurar, né? O que vai se mensurar, por exemplo, quando o Jackson vai ali e pega uma folha na impressora? O Jackson leva 5 minutos para fazer isso, tá? Mas o que é que isso está trazendo para a gente? O RH ele sempre ajuda a encontrar uma maneira de mensurar o resultado. Isso é bem legal também, que o RH pode fazer. E às vezes a gente falando assim, parece que é muito duro, né? Eu já vi várias críticas, Michelle, tu é muito dura, tu é muito grossa, tu é muito objetivo, tu é muito isso. Tudo bem, eu ainda prefiro ser assim e gerar resultado que não ser, mas ao mesmo tempo eu consigo acolher, né? Se eu vejo alguém lá em sofrimento, ou se eu vejo alguém lá numa situação, é óbvio que eu vou parar e conversar com aquela pessoa. Sim. Mas eu vou conversar com ela no papel de, olha só, você tá aqui, o que você pode fazer para melhorar? Sim. Que é a mesma intervenção que a gente faz em psicologia clínica, né? Sim. Eu sou psicóloga e a minha atuação toda como clínica, que durou até um certo tempo, mas eu tava pirando de fazer os dois, era sempre assim, o que você, dono da sua vida, vai fazer com a sua vida? Sim. Nunca era, o que o teu pai fez? Não, então vamos mudar o teu pai, vamos mudar o teu namorado, vamos mudar a tua amiga. Não, ninguém vai mudar para te ajustar. E se ajustar no teu mundo, tu vai ter que se ajustar e ser o fator de motivação, né? Ser o agente maior de motivação. A mesma coisa para o RH, então não é questão de ser duro ou não ser acolhedor, né? É questão de ser claro e transparente e te ajudar a se desenvolver. Sim. Sim, exatamente. Se trabalhar em equipe, se trabalhar em conjunto com o RH, se tu souber usar o RH de maneira eficiente, eficaz, a empresa vai certeza dar um boost nos resultados, mas muito certeza. Se deixar ele ali só para contratar e não sei o que e preencher formulário, aí não sei. E aí o recado vai para RH, então é sempre uma escolha, né? Se a pessoa ainda quiser, se o RH ainda quiser ficar nesse papel, tudo bem, não tem problema, tem vaga, tem papel, tem espaço também. A questão é o que você quer ser. Se você quer ser algo mais estratégico, né? Usando essa palavra de novo, é uma escolha, então precisa ser escolhido para ser mudado. Isso. E para a gente fechar aqui, então, hoje a gente falou sobre RH nas empresas, o papel importante do RH nas empresas e um RH sem mimimi para que a empresa dê um boom de resultado super legal e ajude as pessoas a se desenvolver. Então, curtam nosso canal no Instagram, no Facebook, no YouTube. E reflitam sobre o que a gente conversou aqui. Reflitam sobre o que a gente conversou, porque não adianta só ouvir e também não fazer nada, né? A questão é sempre atitude, ação. Isso. Então, galera, beijos. Obrigada, Jack. Obrigado, Nish.